E eu vou tentar mostrar como fazer um mapa de calor usando aí a técnica da densidade de kernel. Tenho aqui alguns dados do município de João Pessoa. Os pontos vermelhos aí são as escolas municipais, os bairros em amarelo e no centro ali do município a Mata do Buraquinho. Bom, esses dados estão disponíveis no site da Prefeitura de João Pessoa. Vou usá-los aqui como exemplo para essa aplicação. Todos foram reprojetados para o sistema de coordenadas UTM e para que seja possível aí a gente utilizar a densidade de kernel, já que a gente vai ter que estabelecer um raio, né? Esse raio tem que estar em unidade métrica, na unidade métrica. Então, a ferramenta a ser usada vai estar disponível, né, na caixa de ferramentas, que é esse painel aqui que o QGIS tem do lado direito. Dentro da categoria aqui interpolar, a gente tem o mapa de calor, estimativa de densidade de kernel. Primeiro, a gente precisa dizer qual é o dado de entrada, no caso tem que ser uma camada de pontos, né, e só ressaltando que para a densidade de kernel, a gente pode utilizar um dado que seja discreto, um dado pontual, que não necessariamente vai ser existente em todo o espaço que está sendo estudado. Ele vai existir exatamente em pontos, né, determinados pontos. Que a ideia aqui é verificar o adensamento desses pontos. Então, como dado de entrada, a gente vai ter aqui as escolas municipais. A gente vai estabelecer um raio. Esse raio é um raio definido para que ele calcule o adensamento de pontos dentro desse raio aí, né? Esse raio é calculado a partir de... na verdade, ele é desenhado a partir de cada ponto e todos os pontos que se encaixarem dentro desse raio serão computados aí para o adensamento. Então, a gente pode estabelecer aqui, como a gente está se tratando de escolas municipais, vamos colocar aqui uma distância de 500 metros. 500 metros de uma distância, a distância de uma escola para outra é uma distância bem razoável, né? Um outro fator que precisa ficar atento é o tamanho do pixel, tá? Se esse tamanho do pixel for muito pequeno, o QGIS vai demorar muito, né? Dependendo da capacidade do seu computador aí, para processar essa imagem, tá? Então 0.1 seria 0.1 metro. Então seria um pixel muito pequeno. Eu já fiz alguns testes aqui e ele levaria vários e vários minutos, talvez até horas, para conseguir gerar uma imagem com um pixel tão pequeno. Então eu vou definir aqui um pixel com tamanho de 5, né, em x e em y, que seria o equivalente a 5 metros, que aí a gente reduz bastante aí o nosso tempo de processamento. Tá? Então, se eu quisesse definir raios diferentes aí para cada ponto, tivesse isso na tabela de atributos, eu poderia definir aqui um campo para isso, né, um outro campo com um peso para cada ponto, né, sendo diferente aí a influência desses pontos no resultado, a partir dos pesos, né, poderia também usar essa opção. E também um método estatístico aí para o cálculo do kernel. Tá? Isso aí vocês podem encontrar aí facilmente na internet a descrição desses métodos. Tá? Vou usar o quartico porque é um método uma eficiência maior, eficiência em relação aos métodos padrão, né, dos mais usados. E por fim, poderia salvar isso num arquivo, para ficar permanentemente salvo no computador. Eu vou colocar aqui como temporário, tá? O temporário é aquele arquivo que é apagado depois que o projeto é fechado. Tá? Então, só para exemplificar aqui o resultado. Então, só recapitulando, a camada de pontos e de entrada, o raio em metros, né, o tamanho do pixel que eu reconfigurei e salvar como arquivo temporário. Vou executar. Pronto. Ele gerou aqui uma imagem mostrando o adensamento, né, para 500 metros, para um raio de 500 metros. Deixa eu renomear aqui, vou colocar assim, kernel, entre parênteses vou colocar 500 metros. Tá? E vou gerar novamente aqui com um raio de 1000 metros, para a gente fazer uma comparação
entre os dois resultados produzidos. Então, escolas municipais como entrada, o raio de 1000 metros e o pixel também com valor de 5. Salvar como arquivo temporário. Então, ele fez o cálculo e chegou nesse resultado aqui. Aqui visualmente a gente já percebe a diferença, né, para o resultado anterior. Aqui, kernel, 1000 metros. Tá? Então vejam que a região agora é bem mais abrangente porque o raio é maior, né? O raio de 1000 metros. Então eu vou ter aí o adensamento dentro desse raio, né? Então, o que poderia ser feito? Que análises poderiam ser feitas, né, a partir sobre esse resultado aí que foi produzido? A gente poderia ver, por exemplo, quais são os bairros que têm maior ou menor concentração de escolas municipais. Poderia se verificar, por exemplo, se os bairros mais pobres, mais carentes, né, estão melhor servidos de escolas municipais do que os bairros com maior faixa de renda salarial, né, maior faixa de renda. Tá? Então, estudos podem ser feitos, né, são exemplos, né, de estudos que podem ser feitos a partir da utilização dessa ferramenta, que também pode ser utilizada com outros tipos de dados, como por exemplo as ocorrências, né? Ocorrência de crime, ocorrência de acidentes, ocorrência de doenças, né? E assim identificar no espaço aí as zonas que tem maior concentração dessas ocorrências. Bom, esse resultado também pode ser estilizado, né? Pode definir uma simbologia, uma falsa cor, utilizando essa escala aqui do amarelo ao vermelho, né, porque dá exatamente a ideia de cores quentes e cores frias, né? Então não vou nem alterar aqui o valor das classes, né, apenas aplicar para a gente ver aí o resultado. Deixa eu trazer as escolas aqui para cima, tá? Então aí mostrando, né, os maiores e menores concentrações, né, ou densidade de escolas no espaço aí distribuídos no município de João Pessoa.